Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje teremos nossa revisão de ciências, tá certo? Ah, tia, por que ciências? Hoje, né, português, ciência não foi segunda-feira? Segunda-feira foi feriado, vocês lembram? E tia Cris disse, tinha avisado, que iria introduzir a revisão de ciências na quinta-feira ou na sexta, não foi isso? Então, como tia Cris já tinha dado a revisão, já fez revisão com vocês de português na terça, tá? A tia Cris agora vai fazer a revisão de ciências, tá bom, pessoal? Mas qualquer dúvida sobre português que vocês tiverem, vá lá no WhatsApp de tia Cris e pergunta, tá? Pode perguntar, tá certo? Então, vamos lá, a nossa revisão. O nosso assunto de ciências vai começar vai falar sobre sentidos, né? Mas só estudamos 2 sentidos nessa verificação da aprendizagem, nessa primeira verificação, que foi o sentido da visão e da audição, tá certo? Então, aqui na página 164, umas pessoas sentadas na sala de cinema, não é isso? E tem algumas perguntas relacionadas a essas imagens. Só que tia Cris já fez essa correção nas aulas, né, de ciências, tá certo? Então, aqui na página 166, tem aqui, percebendo o ambiente. Mariana e sua turma da escola visitam um jardim, né? Aí tem aqui a figura de alguns alunos, né, visitando um jardim, tá? Aí aqui tá falando aqui, vamos logo nos pontos, nos lugares específicos, no texto específico, tá? As marianças que perceberam o cheiro, a textura e o gosto de algumas plantas e escutaram o som do ambiente. Isso tudo foi possível graças ao sentido do corpo humano. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse sentido e como ele nos permite perceber o que está ao nosso redor. Tá certo? Aí aqui, na página 167, tá falando sobre a visão, tá? Aí a visão nos permite, por exemplo, enxergar as cores do que está ao nosso redor. Como na fotografia ao lado, o frevo é uma dança típica do estado de Pernambuco e se caracteriza pela música e a música alegre e pelas roupas, fitas e guarda-chuvas coloridos, tá? Aí tá falando aqui o que permite a visão, tá? Aí as cores das roupas dos guarda-chuva usadas no frevo, por exemplo, são percebidas pelo sentido da visão. Os olhos são os órgãos relacionados a esse sentido do corpo, tá? Aqui tem uma estrutura, né, que ajuda a proteger os olhos, que é as sobrancelhas, tá? Se tinha que lhes perguntar qual é a estrutura que ajuda a proteger os olhos, aí vocês vão dizer as sobrancelhas, os cílios e as pálpebras, tá certo? Aí aqui tá falando a função de cada uma, tá? Que as sobrancelhas localizadas acima dos olhos impedem a entrada do suor, os cílios protegem os olhos contra a entrada de poeira e as pálpebras podem cobrir os olhos, impedindo a entrada de poeira e de luz em excesso. Além disso, quando piscamos as pálpebras, ajudam a espalhar as lágrimas dos olhos, tá? Aí aqui tem uma perguntinha. Qual a importância de espalhar as lágrimas sobre os olhos? Ah, tia, essa pergunta não está no meu livro, mas está no livro de tia, tá? E pode ser questão do teste, tá? Para vocês responderem. Veja só, preste atenção. Qual a importância de espalhar as lágrimas sobre os olhos? É importante porque ajuda a manter os olhos umedecidos. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Na página 168. Como os olhos nos permitem enxergar o que está ao nosso redor? Como os olhos nos permitem enxergar o que está ao nosso redor? Para enxergarmos o que está ao nosso redor, é preciso que a luz do ambiente seja captada pelos olhos. Tá bom? Aí tem o esquema aqui, ó. Número 1, a luz penetra no olho através da pupila, tá? Uma abertura localizada no centro da íris. 2, a íris é a parte colorida do olho. Ela controla a quantidade de luz que penetra no olho.
A luz que penetra no olho atinge a retina, uma camada que se localiza no fundo do olho e na qual a imagem é formada. Tá certo? Então, tem aqui falando sobre o esquema aqui, ó, e como enxergamos, tá? Tá certo? Então, aqui, por que não conseguimos enxergar com detalhes o que está ao nosso redor quando não há luz no ambiente? Aqui, ó. Porque não existe luz em quantidade adequada captada pelos olhos. Tá certo? Aqui, ó. Porque não existe, ó, a pergunta. Porque não conseguimos enxergar com detalhe o que está ao nosso redor quando não há luz no ambiente? Aí aqui a resposta. Porque não existe luz em quantidade adequada captada pelos olhos, tá bom? Então, a íris pode aumentar ou diminuir o tamanho da pupila, controlando a quantidade de luz que atinge a retina. É importante, pois o excesso de luz pode causar danos à retina e, portanto, prejudicar a visão, tá? Aí tem aqui ambientes com grande quantidade de luz, a pupila se torna menor, reduzindo a captação de luz do ambiente. Enquanto em ambiente com pouca quantidade de luz, a pupila se torna maior, aumentando a captação de luz do ambiente. Tá bom? Página 169. Problemas da visão. Por que a criança da fotografia ao lado está usando óculos? Hein? Porque possivelmente, né, tem algum problema de visão e esse recurso ajuda a enxergar melhor o que está ao redor. Tá bom? Por isso ela está usando um óculos. Algumas pessoas podem ter dificuldade em enxergar nitidamente. O que é nitidamente, tia Cris? Enxergar com detalhes, tá? Objetos próximos ou distantes delas. Isso pode ocorrer por causa de problemas de visão, como miopia, hipermetropia e astigmatismo, tá bom? Pessoas com miopia não conseguem enxergar nitidamente objetos distantes delas. Pessoas com hipermetropia não conseguem enxergar nitidamente objetos próximos a ela. E pessoas com astigmatismo não conseguem enxergar nitidamente objetos próximos ou distantes delas. Para corrigir esses problemas de visão e nos auxiliar a enxergar o que está ao nosso redor, é preciso utilizar óculos de grau ou lentes de contato, tá bom? Mas isso só pode ser passado pelo especialista, que se chama oftalmologista, tá bom? Aí aqui na página 170, tá falando aqui, vamos lá. Algumas pessoas não enxergam o que está ao seu redor. Mesmo sem enxergar as pessoas cegas, as pessoas cegas podem realizar diferentes atividades do cotidiano, como estudar, brincar e praticar esportes. Como você acha que as pessoas cegas percebem o ambiente? Pessoal, elas percebem o ambiente ao redor. Elas usam o sentido da visão, né? Aqui, ó, deixa eu te ver. Aqui, pessoal. Essas pessoas podem perceber o ambiente por meio dos gostos, cheiros e texturas. Tá certo, pessoal? Tá? Ó, essas pessoas podem perceber o ambiente por meio dos gostos, cheiros e texturas. Tá certo? Ela utiliza os outros órgãos do sentido. Tá bom? Aí aqui tá falando sobre o braille, né? Aí o que é braille? Aí aqui. Leandro, lê aqui, ó. Braille, nesse sistema as letras são representadas por pontos em alto relevo, com espaçamento específico entre eles. Cada grupo de pontos representa uma letra do alfabeto. O sistema Braille permite que muitas pessoas cegas tenham acesso à alfabetização e à leitura, e incentivar e valorizar o desenvolvimento de recursos, como o sistema Braille garante igualdade de acesso à educação e à cultura. O que garante o sistema Braille?
garante a igualdade de acesso à educação e à cultura. Tá bom, pessoal? Aí, cuidado com os olhos são os órgãos sensíveis que precisam de cuidado. Evite coçar os olhos, principalmente com as mãos sujas. Usar óculos escuros, principalmente em dia ensolarado, para proteger os olhos do vento e da luz solar. Não olhe diretamente para o sol. Leia em locais com boa iluminação. Evite utilizar computadores, celular, videogame por longo período de tempo. Evite que produtos como shampoo e sabonete entrem nos olhos. Não coloque objeto dentro dos olhos. Consulte um oftalmologista e faça um exame regularmente, mesmo sem ter problemas de visão. Tá bom? Aí agora vamos falar sobre a audição, na página 173. Aí aqui tem exemplo aqui, né, de Janaína, tinha um buraco e ela avisou, né? E Diego avisou para ela, ela achava distraída. Aí aqui, Janaína não sofreu acidente, pois ouviu o aviso de seu amigo. A audição é um sentido do corpo humano que nos permite ouvir os sons ao nosso redor. Por meio da audição, percebemos o canto dos pássaros, o ruído do trovão e a música, por exemplo. Além disso, esse sentido do corpo humano nos permite ouvir o que as pessoas falam e nos comunicar com elas por meio da fala. Tá bom? Aí aqui na página 174, falando das orelhas, tá? As orelhas são os órgãos do corpo humano relacionados ao sentido da audição. Veja como percebemos o som no ambiente. Por meio da fala, Diego emite o som de Janaína. O som do aviso de Janaína chega às orelhas o som do aviso de Diego chega às orelhas de Janaína. Em cada orelha, o som do aviso é captado e direcionado para o interior dela. O som chega à membrana tipânica, uma membrana fina que vibra pela ação do som. A vibração do tímpano é transferida para outras estruturas internas da orelha, como os ciclos da audição. O som é então interpretado no cérebro, fazendo que Janaína desvie do buraco. É um processo, né, pessoal? Representação da estrutura interna da orelha. Olha como é. As orelhas produzem naturalmente uma cera amarela, chamada de cerume. Essa cera ajuda a proteger as orelhas, retendo poeira e pequenos organismos que possam prejudicar esse órgão, tá certo? Aí, problemas de audição. Você sabe por que a pessoa da fotografia ao lado utiliza um aparelho de orelha? Hein? Pois apresenta problema de audição. Esse aparelho ajuda a perceber os sons do ambiente. Ela tem um problema de audição, não escuta bem, tá? Assim como existem pessoas que não enxergam, algumas pessoas têm problema de audição e por isso não ouvem os sons ou não ouvem muito bem. Essas pessoas são surdas. Para compensar a dificuldade de ouvir os sons, algumas pessoas surdas podem utilizar aparelhos auditivos, como mostrado na fotografia acima, que auxilia essas pessoas a ouvirem melhor. A exposição aos sons como volume muito alto e durante longos períodos podem causar problemas auditivos. Além disso, ouvir esse tipo de som pode causar dor de cabeça, dificuldade de concentração, entre outros sintomas. Aqui está falando da audição, é fundamental para o desenvolvimento da fala, por isso crianças que nascem surdas têm dificuldade para aprender a falar, mas isso não impede que elas se comuniquem com outras pessoas. Para se comunicar, as pessoas surdas podem utilizar a língua brasileira de sinais, que é Libras, tá certo? Aí aqui está o alfabeto. Além de se comunicar entre si, as pessoas surdas podem realizar diversas atividades cotidianas, como estudar e brincar. Aqui tem a atividade, né? Falando sobre a audição, tá certo? Então, tia Cris passou para vocês um exercício no questionário de revisão, não foi? Uma atividade para vocês estudarem também. Mas não estude só pela atividade da ficha. Estude pela atividade que tiver no caderno. Estude pelas páginas do livro. Tá bom, pessoal? Não pode ficar só estudando pela ficha. Tem que estudar pelo livro, estudar pelo caderno e pela fichinha, tá certo? Pela atividade da ficha.
Então, aqui no primeiro quesito, está perguntando como é conhecida a cera amarela que as orelhas produzem naturalmente. É conhecida como cerume, não é isso? Letra B, segundo quesito. Aí aqui, qual é a importância de espalhar as lágrimas sobre os olhos? É importante porque ajuda a manter os olhos umedecidos, tá certo? Ajuda a manter os olhos umedecidos, tá bom? Terceiro, os olhos possuem algumas estruturas que ajudam a protegê-los. Que estruturas são essas? Né? São as sobrancelhas, os cílios e as pálpebras, tá certo? Quarto, o que a visão nos permite, tá? Aí aqui, enxergar as cores do que está ao nosso redor, tá certo? A visão permite enxergar as cores do que está ao nosso redor, tá bom? Quinto, quais são os órgãos do corpo humano relacionados ao sentido da audição? As orelhas, tá bom? Qual é a função da audição? Aí aqui, por meio da audição, podemos perceber os sons, não é isso? Como o canto do pássaro, o rio do trovão e a música. E ouvir o que as pessoas falam e nos comunicar com elas por meio da fala, tá certo? O que a visão nos permite, né? Permite ouvir o que as pessoas falam e nos comunicar com elas por meio da fala, tá? Nos permite ouvir o que as pessoas falam e nos comunicar com elas por meio da fala. Qual... Eita. Essa é a visão, né, pessoal? Mas a função da audição é essa mesmo, tá? É permitir que possamos ouvir, né, o que as pessoas estão falando e nos comunicar com ela por meio da fala. A gente ouve para poder responder, não é isso? 7. Por que não conseguimos enxergar com detalhes o que está ao nosso redor quando não há luz no ambiente? Porque não existe luz em quantidade adequada captada pelos olhos, tá certo? Porque não existe luz em quantidade adequada captada pelos olhos, tá? 8º, qual é a função da íris em nossa visão? Aumentar ou diminuir o tamanho da pupila, controlando a quantidade de luz que atinge a retina, tá certo? Aumentar ou diminuir o tamanho da pupila, controlando a quantidade de luz que atinge a retina. Aí, 9º, algumas pessoas podem ter dificuldade de enxergar nitidamente objetos próximos ou distantes delas. Isso pode ocorrer por causa de problemas na visão. Que problemas são esses? Miopia, hipermetropia e astigmatismo, tá certo? 10º, o sistema Braille permite que muitas pessoas cegas tenham acesso à alfabetização e à leitura. O que garante o sistema Braille? Garante a igualdade de acesso à educação e à cultura, tá? Garante a igualdade de acesso à educação e à cultura, tá bom? Essa é a revisão da atividade de ciências que Tia enviou para vocês, tá? Não, só relembrando, não estudem só pela atividade ficha. Estude pelo livro, estude pelo caderno, tá? Tia, essa atividade não estava na ficha, mas estava no livro. Essa pergunta. Estava no livro, estava na atividade do caderno, tá certo? Então, leia o livro, tá certo? Para poder estudar pelo livro também, tá? Obrigada por participar da aula, né? Assistam às aulas, visualizem as aulas, não deixem de visualizar, estudem, tá certo? Veja um tempinho lá, durante a semana lá, veja um horário para ficar só para estudar, tá? Tá bom? Tem hora para tudo, né, pessoal? Hora de brincar, hora de dormir, hora de se alimentar, mas também tem que ter hora de estudo, tá certo? Tá bom? Então, fique com Deus, tá? Até a próxima aula, estude essa aula de ciências. Não era hoje, né? Não é dia de quinta-feira, é dia de segunda. Tia Cris fez essa atividade de revisão com vocês na quinta, porque segunda-feira foi feriado, vocês lembram, né?
Então, tia Cris transferiu para hoje. Tá bom? E a revisão de português? Tia já deu na terça-feira. Mas se houver alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, tá certo? Só ir lá no privado e falar com tia Cris, tá bom? Tia Cris colocou vídeos sobre verbos, sobre assunto português. Beijo.